Pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? É uma enorme alegria estar aqui hoje, vindo de São Paulo e aprendendo um pouquinho essa cultura tão maravilhosa, um estado que cresce muito. E a gente acredita muito no agro, Então, agradecer a oportunidade que o senhor Roberto nos deu para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre a nossa área e de que maneira que ela pode rentabilizar o seu negócio. Eu estava ouvindo o Fábio falar, ele comentou sobre, talvez que não entendesse tanto de palma, mas eu acho que eu estou nessa competição aí, viu, Fábio? Mas eu acho que, de modo geral, a tecnologia, e eu fico imaginando, em toda essa tecnologia apresentada, de que maneira que hoje um produtor ou uma pessoa consegue rentabilizar seu negócio sem a tecnologia. Não dá. Eu acho que em tudo que a gente faz hoje dentro do processo produtivo, a tecnologia está acompanhando. Então, na área tributária não é diferente. Falar um pouquinho de impostos, que é a nossa área, onde nós, há 13 anos, levamos fluxo de caixa para 10% das empresas listadas em bolsa no Brasil. Então, hoje, a GE é um grupo que auxilia o pequeno, o médio e o grande empresário a rentabilizar o seu capital. Ou seja, cada vez que a gente aplica a legislação tributária e o planejamento tributário em prol do resultado, a nossa margem de lucro, naturalmente, ela aumenta. Então, é o que eu vim trazer hoje para vocês. Todo mundo aqui conhece o ChatGPT? Todo mundo já conhece? Já navegaram ali, interagiram sobre óleo de palma no ChatGPT? Sim ou não? Todo mundo já fez isso, né? Não? É isso. Então, a tecnologia já está no seu celular. Eu acho que muitas das dúvidas ou o complemento do que a gente recebe hoje, nesse momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui, é a continuidade. É a gente usar esse direcionamento em prol do nosso conhecimento, que é o nosso bem mais valioso que nós temos. Estamos aqui investindo hoje para falar um pouquinho. Então, de modo geral, o grupo ele surgiu em 2010, através de uma legislação muito específica, que é o Risco Ambiental de Trabalho, que é o RAT, ou seja, está tudo conectado diante do que a gente vem, os palestrantes citando aqui. Então, no dia a dia, nós temos uma necessidade também de entender qual que é o risco do ambiente de trabalho desses profissionais que estão lá, atuando. E de que maneira que a tecnologia, de que maneira que o software proprietário da G, ou de qualquer tecnologia, pode te auxiliar nessa demanda, para melhoria dos seus resultados. Então, nós surgimos em 2010, através dessa necessidade específica, e, a partir daí, nós investimos em tecnologia ao longo dos anos para trazer para o cliente, de uma maneira rápida, hoje, em 10 dias, um relatório de conformidade de uma empresa de 10 mil, 30 mil funcionários. 30 mil funcionários dentro de uma possibilidade, de uma folha de pagamento com 80 pontos de auditoria, vezes 65 meses, que são 5 anos de potencial de recuperação. Alguém acompanhou essa conta? Alguém quer me ajudar? Alguém está com calculadora aí? 2 milhões, vamos lá. Uma empresa de 20 mil funcionários, vezes 65, vezes 80. Qual que é o volume de dados? Quantos? 104 milhões de dados. Essa foto é gerada em, talvez, 2 horas por tecnologia. Como é que hoje você, dentro da sua cadeia produtiva, ou dentro do seu trabalho, ou daquilo que você entende melhor, vai parar a sua obrigação, seu trabalho, para poder verificar se, nos últimos 5 anos, você fez da maneira correta? É muito difícil. Como o Fábio falou, às vezes não tem nem tempo. Tempo, não tem tempo. Então, hoje, o nosso grande propósito é levar tempo, otimizar o tempo das empresas através de plataforma tecnológica. Então, em 2 a 3 horas, hoje o empresário sabe se nos últimos 5 anos ele aplicou de maneira adequada ou não os seus impostos. E muita gente, às vezes, fala assim, mas, Ricardo, eu vou brigar com o governo? Muito pelo contrário. Nós estamos auxiliando, o planejamento tributário, ele é devido, dentro da elisão fiscal, é possível que o empresário faça, que o sujeito passivo, que o contribuinte aplique e pague o que é devido. Vai pagar mais do que o que é devido? A lei fala uma coisa, vou pagar mais para não dar problema. Não, o problema é você pagar mais e prejudicar a sua margem de lucro, porque no final de toda essa cadeia aqui tem o quê? O resultado. Para que eu uso tecnologia? É para aumentar o meu resultado lá na ponta. E será que o meu resultado não vai ser melhorado se eu pagar corretamente os meus impostos? Na minha exportação, na minha comercialização, na minha produção? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza. É essa competitividade também
que está no dia a dia entre as empresas, né? Então, hoje temos 300 funcionários, né? Nossa matriz fica em Florianópolis, Santa Catarina, e a gente cuida aqui junto com o Rodrigo Miele, que está acompanhando a gente também, e a Nayara, lá da sede de São Paulo, na região da Berrini, na zona sul de São Paulo. Tá? Só falando um pouquinho de estrutura aí da empresa. Então, estamos aí como entre as 30 que mais crescem pelo ranking Price, no último balanço de 2022, em parceria com o BTG, já chegamos entre as 8 que mais crescem, é aí que está a tecnologia, né? Não é uma gravata, não é o gel no cabelo, é a tecnologia que leva resultado e eleva e traz competitividade para a nossa operação. Então, também estamos aí nesses segmentos. Mais de 5 bilhões gerados para a economia em 13 anos, com melhoria na adequação da carga tributária, da maneira como você vai aplicar as suas incidências para a melhoria de fluxo de caixa dentro da nossa área. E são 6.500 clientes. Tá? Alguns deles, muitos ligados ao agro. Então, quando a gente recebeu esse convite, vamos lá, a gente acredita no agro. Só que 10% das empresas listadas em bolsa já foram beneficiadas. E o pequeno e o médio produtor? Como é que ele vai desembolsar um dinheiro para investir numa Big Four, muitas vezes, para verificar se ele está fazendo corretamente? Então, a gente precisa estar flexível, estender as mãos. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem com a tecnologia. E a gente, juntos, vamos chegar numa melhoria do resultado, né? Então, alguns dos nossos clientes que já se beneficiaram. Gente, falar em tributos no Brasil é um verdadeiro manicômio tributário. Alguém quer me responder rápido a diferença de tributo e imposto aqui? Qual que é a diferença? Se vocês me perguntassem sobre palma, eu também ficaria em silêncio, porque eu não saberia nem... Eu até falei, estou pensando em levar umas mudas, viu, senhor Roberto? Plantar umas mudas lá em São Paulo. Até perguntei ali para o pessoal, falei, poxa, mas né, olha só que interessante. Então, a legislação ela altera 43 vezes por dia no Brasil. E essa alteração toda ela te gera e induz a empresa ao erro. Induz a empresa a pagar maior. Ninguém aqui quer pagar mais imposto do que o devido. Mas não é porque ele... É pelas alterações da legislação. Hoje vale, amanhã não vale. Vocês estão acompanhando aí a questão do arcabouço fiscal? Sim ou não? Do IVA? Estão acompanhando? Sim ou não? IVA Dual? Alguém quer falar sobre o IVA Dual aqui para mim? Que bexiga é essa, né? Pois é. Então, assim, todo dia existe um novo cenário, uma nova maneira. E de que maneira que nós auxiliamos o empresário? Como que nós vamos interpretar o que o fisco pensa? Não é uma opinião de amigo, você precisa ter dado técnico para poder aplicar. E tudo isso a tecnologia vem auxiliando as empresas, como o Fábio falou também, na tomada de decisão mais estratégica. Você tem dados, né, acesso a dados que você pode tomar uma decisão com maior qualidade. Então, só na folha de pagamento, são 80 pontos, temos a questão, toda a cadeia de PIS e COFINS também. Temos a possibilidade também, dentro de um trabalho de imposto de renda, empresas no agro, fizemos muitos trabalhos. Essa é uma vertente muito interessante, que é o resultado, é o imposto direto, é o que afeta direto no resultado, na renda, e isso te entrega uma margem de lucro muito interessante dentro do seu resultado. E também as transações da PGFN, né, algumas dívidas que vão para a Procuradoria, também nós temos um trabalho especificamente para auxiliar essas empresas. Então, se os senhores conhecerem alguém, alguma empresa que queira esse auxílio, também podemos contribuir nessa melhoria de estratégia de dívida tributária. Tá bom? Talvez pode ser um bicho de 7 cabeças, mas, na prática, a gente age com total experiência e naturalidade. Tá? Então, são 443 mil alterações desde a Constituição Federal. Falando um pouquinho, eu quis trazer um slide aqui só para contextualizar um pouquinho de como é complexo, né? Temos aqui os fertilizantes que ficaram fora da decisão do CONFAS, um dado 2021, né, de renovar os benefícios tributários para os insumos. O órgão que reúne o Ministério da Economia, os secretários, decidiu alterar a base de cálculo. Alteração de base de cálculo o tempo todo. E aí eu preciso estar sabendo se eu estou aplicando corretamente, se eu estou falhando, e aponto gaps para vocês através de tecnologia, para que não incorra em nenhum tipo de exposição com relação a recolhimento de impostos. Tá?
o tributo estadual terá um acréscimo de 1 ponto percentual por ano até chegar à alíquota de 4% em 2025. Então, ele vai, de alguma maneira, onerando, né, a nossa operação. Então, é importante a gente acompanhar. Por outro lado, as saídas de fertilizantes que eram tributadas em 12 terão uma redução de alíquota ao mesmo patamar de 4, caso a produção nacional aumente. Ou seja, está vinculando a uma produção nacional de 35%, ou seja, se não tivesse aumento, você não vai ter essa redução. Quer dizer, tudo é muito estrategicamente apresentado. Em alguns casos, como o do potássio, cuja importação é de quase 100% da demanda nacional, a carga tributária chega a 41%, segundo o Plano Nacional de Fertilizantes. Gente, está totalmente direto relacionado ao nosso resultado final. Então, não adianta eu tratar de um cultivo de uma maneira tão interessante, importante, estratégica e profissional como é o direcionamento, mas lá no final eu não acompanhar como que essas legislações se movimentam e de que maneira que isso pode melhorar o meu fluxo de caixa. Tá bom? Vamos lá, passando um pouquinho sobre a instrução normativa da Receita Federal, nós temos, gente, só na Receita Federal, 5.500 instruções normativas, 10.000 portarias, 12.300 soluções de consulta. Sendo assim, um dado do IBGE diz que 9 em cada 10 empresas no Brasil pagam impostos indevidamente. Ou seja, quando a gente chega numa empresa, Ricardo, fica tranquilo, aqui eu faço de maneira correta. Eu falei, não, eu sei, mas um dado do IBGE diz que 9 em cada 10 pagam erradamente seus impostos. Nós temos tecnologia para te auxiliar nisso. Tá? Então, não é falha contábil, não é falha jurídica, não. Trata-se do manicômio tributário, do imbróglio tributário. Imbróglio, pessoal, com I ou com E? Como é que escreve imbróglio? Com I ou com E? Quem acha que é com E, levanta a mão. Quem acha que é com I, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Você nem acha nada, você não acha? E agora, o que eu faço? E aí? Imbróglio é com I ou com E? Ah, chuta, você tem 50% de chance de acertar. I ou E? Isso, I, exatamente. Com I. E no final? É imbróglio ou imbróglio? Tem G ou não tem no final? Tem G no final? Tem ou não tem? Imbróglio tem G no final? Tem ou não? Tem, exatamente. Ninguém falou não? Pronto. Aí a gente já viu o caos. Eu estou falando de uma palavra. Né? Imbróglio, é com I tem G. Tem de tudo. Né? Vamos lá. Então, 9 em cada 10 empresas pagam impostos indevidamente. E quanto que o Brasil gasta para manutenção de pessoas e tecnologia só para acompanhar a legislação? Por ano, 180 bilhões são gastos pelas empresas para acompanhar a legislação tributária. É mais fácil prevenir, é mais fácil adotar medida de auditoria, é mais fácil do que, no final, investir rios de dinheiro que pode retornar para a cadeia produtiva e te gerar mais e mais resultados. E, rapidamente, sobre um artigo, eu vou trazer aqui o artigo 165, a Instrução Normativa 255 da Receita Federal. No seu artigo 165, nós temos o parágrafo 64. O artigo 64 ele diz o seguinte: o sujeito passivo que apurar crédito. Alguém aqui na sua produção consegue apurar crédito dos 5 anos, de tudo que você arrecadou de seus impostos? Será? Será que você vai ter dificuldade nesse momento? Então, primeiro gap, como é que eu vou apurar imposto? Como é que eu vou fazer a apuração? Tenho 100 pessoas lá na minha operação. Como é que nos últimos 5 anos eu vou perceber se eu apliquei corretamente? No final, inclusive o crédito decorrente de ação judicial transitada em julgado, passível de restituição, segundo gap. Pergunto para vocês, Fábio, o que é passível de restituição na operação de fertilizantes? O que é passível de... Ricardo, o que dá para recuperar, Ricardo? Não sei, cara. Então, precisamos andar juntos para lhe mostrar o que é passível. E o terceiro gap, poderá
utilizá-lo na compensação, você vai poder usar para abatimento de imposto. Aí eu te faço uma pergunta, quem vai aplicar a compensação dentro da tua empresa? Ricardo, especialista. Né? Como é que você vai pegar um crédito que eu te entregar de 1 milhão para você devolver de volta para o seu caixa, como é que você vai aplicar esse crédito no seu resultado? Ricardo, não vou colocar a mão nisso. Então, a tecnologia ela auxilia na devolução desses valores via Receita Federal ou via, gente, planejamento tributário eficiente. Tá bom? Então, isso é a competitividade, é o que torna uma empresa com maior exposição e maior resultado hoje no país. Né? Então, entendemos, dentro do conceito do Círculo Dourado, que, por quê? Né? Porque acreditamos que, mais do que encontrar oportunidades, nós otimizamos o tempo das empresas. Através de uma tecnologia, né, pessoas e conhecimentos especializados para democratizar o compliance e entregar valores aos nossos clientes. Então, o que a gente entrega todos os dias é valor, o tempo todo. Ricardo, mas eu... Não, crédito ou débito tributário? Espera aí, deixa eu te entregar valor. Deixa eu te entregar um relatório para ver se você está fazendo certo ou não. Depois, mas não tem crédito, não tem débito, não tem problema. Qual que é o custo disso? Zero. Foi assim que a G encontrou uma forma de auxiliar o empresário. Me dá uma chance de eu ler o seu histórico sem você tirar R$1 do bolso e lá na frente a gente verifica de que maneira que vai ser uma melhor estratégia para a sua operação. E uma percepção que nós tivemos, que o que gerava valor a um cliente é uma solução completa. Não adianta eu te ajudar num determinado imposto e você, em outro imposto, ter algum tipo de dificuldade. Alguns dados aqui, tributos federais 66%, estaduais 27%, municipais 7%, representa 33,9% do PIB. O aproveitamento das empresas sobre os tributos federais, ele trata de 2,5% do PIB, e os aproveitamentos sobre a folha de pagamento, quanto? 0,5% do PIB representa devolução de valores para as empresas de maneira correta. Só no CARF, alguém sabe o que significa CARF? O que é CARF, pessoal? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Só no CARF está parado 40 bi em discussão tributária. Então, se tem discussão, tem oportunidade. Se não, estaria transitado em julgado para algum lado. Só que como é que eu vou usar essa oportunidade? Me aliando a uma tecnologia proprietária em todo esse período. Tá? Um pouquinho aí de informações sobre o quanto que o Brasil hoje leva de compensação tributária, 216 bi na economia. É a área que nós estamos inseridos. Né? Vamos lá. Reflitam sobre essa frase aqui. Tente lembrar como você enxergava esse mercado antes de saber que ele existia. A maneira como eu cheguei aqui hoje, eu estou saindo já quase que um especialista, viu, Miele? Vamos poder investir um pouquinho aí. Se precisar de algum investidor, a gente está aqui, um pequeno investidor, nós estamos aqui, ou seja, entrei aqui não sabendo nem como que funcionava. Já estou saindo, e a mesma maneira, né, na sua atividade, no seu dia a dia. Eu trouxe uma reflexão aqui, dá uma olhada nessa imagem, qual que é a diferença que aqui representa o seu dia a dia, a sua luta, o seu trabalho? Qual que é a diferença que vocês observaram agora? O que mudou? O que mudou? A estação de rádio? Sim ou não? Vou voltar. O que mudou? Mas o carro está parado, né? Você está olhando o velocímetro ou não? É isso. Às vezes a gente está acelerando, andando para frente, mas está ficando dinheiro para trás. Está ficando oportunidade para trás. Mas não dá tempo, Ricardo, de eu parar. Você acha que... mas, Ricardo, não dá tempo, não dá tempo. Eu tenho que ir. Mas está ficando oportunidade lá para trás. E de que maneira que essa oportunidade pode ser revertida na prática? Através de solução tecnológica aplicada, através de planejamento, através de tecnologia. Né? Então, eu sempre trago esse momento, né, em que, quando nós chegamos nessa empresa, muitas vezes, muitas oportunidades de pagar melhor os seus impostos, as empresas já fazem, é prática, é dia a dia.
as empresas, as contabilidades interna e externa, jurídico, interno e externo, já praticam. Porém, temas que a AG ainda leva, trata dos últimos 15 anos, eu tenho 15 anos de vida tributária, 100% das vezes a gente encontrou cenário complementar de oportunidade. Todas as vezes. Todas as vezes que um diretor de uma multinacional chega para mim e fala, Ricardo, o que você vai falar eu já faço. Eu falei, mas nem comecei a falar, deixa eu falar o que eu faço. E aí ele me dá a oportunidade de falar, fala, não, mas não é, o tudo de hoje que você fez não é o tudo de amanhã. As coisas vão mudando e a gente precisa dar continuidade e acompanhar tudo isso. Então, temas que a empresa já fez no passado versus os temas que a AG leva para empresas de todos os segmentos a partir de 30 funcionários no lucro presumido ou real. Tá? Empresas no Simples Nacional e as MEIs acabam tendo uma legislação um pouco mais engessada. Tá bom? Então, mas também maiores detalhes, nós vamos deixar aqui todo o contato para poder auxiliar vocês também. Tá? De que maneira que um melhor enquadramento pode me gerar melhores oportunidades. E aí, dentro dos caminhos de aproveitamento no Brasil, nós temos o pedido de restituição na Receita Federal, nós temos o autolançamento, você pode usar para abatimento das próximas guias, e você tem o último viés, que é o quê? A judicialização. Você pode entrar com uma ação e aguardar uma decisão. Tá bom? Alguém acompanhou uma decisão totalmente inconstitucional do Supremo sobre a coisa julgada? Alguém acompanhou isso? Sim ou não? E aí, gerou segurança ou insegurança para o empresário? O que você acha? Toda a segurança que você estava esperando de uma ação transitada e julgada, agora pode ser revertida. Pode voltar tudo de novo. Ricardo, eu estou há 15 anos aguardando essa ação. Pois é. Bem-vindo. País com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Uma legislação mais complexa do mundo. Então, ser empresário no Brasil é desafiador. É ou não é, pessoal? É fácil? É uma guerra. É desafiador. Então, todas as maneiras, elas estão aí à frente, que você pode, de alguma maneira, retornar valores ao seu caixa. Então, o empresário ele pensa que tem um pote de ouro, que é 1000 maravilhas, e não é assim que funciona. Na prática, tem muitos detalhes. E o cenário de alta taxa de juros também impacta. A guerra impactou na questão dos fertilizantes, na operação de vocês? O que vocês acham? A guerra da Rússia impactou, sim ou não? Diretamente. Ou seja, depende só de você, a sua operação? Você faz tudo certinho. Mas, no final, sai uma guerra lá fora que afeta diretamente sua produção e todo o seu planejamento. Um dia que chove, um dia que não chove, vai afetar o seu resultado? Sim ou não? O que você acha? Diretamente. Então, são fatores externos que estão ligados diretamente no seu resultado. E é o que a gente encontra grande dificuldade do empresário no fluxo de caixa por conta da alta taxa de juros. Né? Então, uma melhoria, né, o interesse em serviços tributários. Tá? Então, nós temos essa tecnologia proprietária, esse software Athena. Tá? Levamos aí investimentos constantes de atualizações dentro de um nicho específico de atuação. Né? Então, tanto na folha de pagamento, como PIS e COFINS, como imposto de renda, que são aqueles nichos mais específicos, tá? 3 a 4 nichos. E temos uma metodologia que entrega valor também. Então, o nosso trabalho, por fim, leva governança tributária. O que é governança tributária? Eleva o compliance das empresas através de uma metodologia tecnológica aplicada. Tá bom? São aí, dentro desses 5 bi e poucos, nenhum caso de problema, nenhum caso de problema com Receita Federal, glosa de crédito, muito pelo contrário. Né? Então, são reputação ilibada. Hoje em dia, só de não ter um reclame aqui já é diferencial. Teria que ser comum, né? Mas hoje, 13 anos no reclame aqui, não tem um apontamento. Opa, alguma coisa de bom a gente também consegue contribuir para as empresas. Né? Então, vou rapidinho só para a gente também concluir o nosso momento. Né? Temos toda uma metodologia tecnológica, temos a nossa operação segurada também, que leva mais segurança para o empresário. 100% na via administrativa, não é ingresso de uma ação judicial. O que tem dúvida, deixa para a judicialização. O que tem decisões favoráveis, a gente auxilia para vocês no recolhimento e na devolução desses valores, tanto nacional como internacional, nessas relações de exportação. Também atuamos bastante forte. Temos um grande especialista aí nos acompanhando também.
em toda essa jornada aí de anos atendidos, né? Alguns dos nossos cases, né, estão na região norte, temos alguns cases, aqui eu trouxe alguns só para vocês, Kroll, Cicobi, Colchões Ortobon, Fecomércio, região nordeste, Apivida, Cencosud, Baterias Moura, Sicredi, Centro-Oeste, Sudoeste, Sul e todas as outras empresas. Vou passar rapidinho aqui. Documentação que nós precisamos, né, para poder fazer um levantamento específico. Então, são 2 documentos básicos, principalmente sobre a folha de pagamento. Então, relatório de empregados e arquivo MANAD, é isso que o meu relatório, que o meu software faz a leitura e te entrega de 5 a 10 dias uma foto, sem cobrar nada, sem custo, para você entender se a sua produção, se a sua aplicabilidade dos seus impostos está sendo de maneira correta. São esses 2 documentos que nós utilizamos. Prazos, 10 dias e 15 dias no caso de documentação via XML. Antigamente, né, alguns anos atrás, a gente tinha que ir até a empresa, né, era tudo físico, né, hoje em dia é tudo online, é toda a leitura, é toda digital, então melhora muito dentro desse conceito a partir do e-social. Tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que trazer essa reflexão agrega para o dia a dia de vocês, de alguma maneira, a melhoria numa visão macro. Eu tenho que olhar o macro, eu não posso ficar ficado naquele pensamento. Eu tenho que olhar fora da caixa, eu tenho que ter esse olhar para que o nosso resultado seja cada vez melhor, né, através da aplicação correta dos seus direitos em relação aos seus impostos. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e vamos dar continuidade, então, ao momento. Obrigado, gente.